Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus, desta feita, no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 28, versículo 1, ou o segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. A você que está chegando agora no meu Facebook, nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia, de toda a Santa Palavra de Deus. E o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade, também recebido de vocês solicitações de amizade, é única e exclusivamente para esse propósito, para a leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Nós não vamos pregar. Você vai pegar a sua Santa Bíblia, vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado e vai orar ao Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro e que é o maior, Ele é o maior interessado em que todos nós conheçamos a sua palavra. E vai falar: Senhor Jesus, me dá entendimento, me faz compreender, eu quero saber e entender as Sagradas Letras, a Tua Santa Palavra, as Sagradas Escrituras. E o Senhor Jesus, que é fiel e verdadeiro, e a Bíblia diz que Ele é a sabedoria de Deus, é o conhecimento de Deus, que é a nossa vida, Ele é a nossa salvação. Ele é o maior interessado em que nós compreendamos a Sua Palavra, porque Ele quer nos livrar dos nossos pecados e da ira que está por vir. Então você vai orar ao Senhor e vai pedir, Deus vai te dar compreensão. Do céu vai vir entendimento sobre a sua vida para compreender a palavra de Deus de uma forma que você vai se maravilhar. Isso eu garanto para você. Acas é ímpio e os círios afligem-no. Capítulo 28, versículo 1 em diante. Portanto, eu quero convidar a família católica, a família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, mas você tem o seu coração aberto para estudar, para o conhecimento, para o saber, e você quer conhecer e saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus, você tem essa curiosidade, vem para cá, vem ler a Bíblia conosco, irmãos evangélicos de todas as denominações. Vamos ler a Santa Bíblia, irmãos evangélicos. Jesus está voltando, nosso tempo está acabando sobre a face da terra. Vamos ler a Palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Acas é ímpio e os círios afligem-no. Versículo 1 em diante. Tinha Acas 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto, fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde.
pelo que o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual o feriu de grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Ezicre, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram preso de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que tinha... versículo 9. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes, com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles dentre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim: Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levantaram. Versículo 15 novamente. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram, e os calçaram, e lhes deram de comer,
e de beber, e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os trouxeram a Jericó, à cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Acaz busca o socorro dos reis da Assíria e não o acha. Acaz busca o socorro dos reis da Assíria e não o acha. Versículo 16. Naquele tempo, o rei Acaz enviou aos reis da Assíria a pedir que o ajudassem. Demais disto, também os idumeus vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades das campinas e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes e a Aijalon, e a Gederote e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Timna, e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tilgate-Pilneser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, e não o fortaleceu isso. Porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor, e da casa do rei, e dos príncipes, e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. E ajuntou Acaz os vasos da casa do Senhor, e fez em pedaços os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus sucessos e todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias manda purificar o templo, capítulo 29, versículo 1 em diante. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou
na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram. E desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Os levitas purificam o templo, versículo 12 em diante. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Edem, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel. Dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei. E dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a mesa da proposição com todos os seus vasos. Também todos os vasos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Versículo 20 em diante.
Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. E estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Versículo 26 novamente. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de obedecer o rei a todos, versículo 29, e acabando de oferecer o rei a todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vós congregastes, versículo 31. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade de coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos,
e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de licor para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram de que Deus tinha preparado o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Aleluia, louvado seja Deus. Até aí, a leitura da Santa Palavra de Deus. Neste vídeo, vamos agradecer ao Senhor em oração. Como eu tenho dito a vocês, todas as vezes que o povo de Israel, ou que o povo de Judá, se desviou dos caminhos do Senhor e começaram a se ajoelhar diante de imagens de esculturas e a oferecer sacrifícios e rezas e holocaustos e libações às imagens de esculturas, Deus se afastou e abandonou o povo e o entregou à vergonha, ao espanto e ao assobio. Todos que passavam de longe viram o resultado do furor, da ira de Deus contra o povo de Israel. As cidades saqueadas, destruídas, fogo, sangue, porquanto se afastaram de seguir ao Senhor. Mas todas as vezes que Israel se humilhava diante de Deus e tornava o seu coração ao Senhor Deus de Israel, Deus prontamente os abençoava e perdoava os seus pecados. Assim tem que ser a nossa vida diante de Deus, não como os transgressores, mas como aqueles que se arrependem, que se humilham diante de Deus. Quem é o homem, quem é a mulher que se humilha diante de Deus, senão aquele que abandona os seus pecados? Isso é se humilhar diante de Deus, é abandonar os nossos pecados e entregar nossa vida para o Senhor Jesus. Os que descobriram esse mistério, os que descobriram essa virtude, essa graça que há em se humilhar diante de Deus e abandonar os pecados e ter um encontro pessoal com Jesus. É com Jesus, não é com religião. Jesus não é religião. Religião nenhuma tem poder de salvar o homem e a mulher da condenação do inferno. É só Jesus e a Santa Bíblia que tem esse poder. Então, toda vez que o homem e a mulher se humilham diante de Deus para ter um encontro, uma vida de relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, em oração, em jejuns, em rogos, examinando a sua palavra, o Senhor Jesus vem até essa pessoa através do seu Espírito Santo. E tudo muda na vida da pessoa. Nunca mais a pessoa que teve um encontro de verdade com Jesus volta a ser a mesma pessoa. Não tem como. Não tem como. Mesmo que esse homem, essa mulher, ele se afaste do caminho, da presença do Senhor, ele nunca mais vai ser aquela mesma pessoa que era antes de ter tido um encontro com Jesus. Ele vai estar sempre se lembrando do Senhor e das misericórdias do Senhor. Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, aleluia, por esta oportunidade gloriosa, meu Deus, de lermos a tua santa palavra, Senhor, diante dos nossos seguidores do Facebook e também do YouTube. Eu quero te agradecer, meu Deus, por cada vida, por cada coração que está conosco, lendo a tua santa palavra, que estão se esforçando, meu Deus, perseverando na tua presença, em fazer esta excelente obra diante do Senhor, isto é, a leitura da Santa Bíblia, da tua santa palavra, meu Deus. Ó, meu Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, seja por pensamentos, palavras, por obras. Perdoa os nossos pecados. Faze a tua palavra poderosa encontrar boa terra em nossos corações e germinar, Senhor, e crescer e produzir frutos dignos de arrependimento, como pregou João Batista às margens do Rio Jordão. Frutos para a salvação, para a vida eterna, de até 100 por um, meu Deus, como tu mesmo profetizaste na parábola do semeador. Senhor Jesus, Senhor da glória, Deus amado todo-poderoso, faze esta grande obra de salvação nas nossas vidas, meu Deus. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas. Abençoe aos nossos familiares e as suas respectivas casas, meu Deus. Abençoe o Senhor. Perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades, repreende todo o mal, toda obra maligna do meio de nós, ó Pai. Tudo aquilo, meu Deus, toda força contrária que vem nos fazer errar o caminho da salvação. Que a tua mão poderosa, meu Deus, esteja sobre as nossas vidas para nos abençoar, para nos guardar em verdadeira justiça e santidade diante de ti, até aquele grande dia, meu Deus, em que tu has de vir para nos buscar. Senhor Jesus, fica conosco durante a nossa jornada, a nossa caminhada sobre a face dessa terra, que o Senhor nos prometeu na tua palavra, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não nos lances fora da tua presença, não retires de sobre nós o teu Espírito Santo, mas sê conosco, meu Deus, durante a nossa curta jornada nessa vida, porque passa tão rápido, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda as nossas almas, nos livra de todo mal, de todo perigo e de toda tentação. Guarda as nossas vidas, meu Deus, em verdadeira justiça e santidade diante do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Senhor Deus maravilhoso e forte, é a oração, meu Deus, que eu faço a Ti. Fica conosco, não nos desampares, afasta de nós o pecado que tão de perto nos rodeia, de tão de perto se nos apresenta, e livra a nossa alma do mal, pelo sangue poderoso do Cordeiro de Deus. É a oração que eu faço a Ti, meu Deus, certo da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus conosco. Vamos perseverar em fazer esta obra
na presença do Senhor. Este vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo, para que você possa ler e reler quantas vezes você julgar necessário. Os vídeos anteriores, desde o capítulo 1, vídeo número 1, capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, desde a leitura do Novo Testamento, estão todos postados aqui na minha linha do tempo. Vamos ler o Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixem para segundo plano a leitura do Novo Testamento. Temos que ler o Novo Testamento agora. O tempo da graça está acabando. A porta da salvação está se fechando, mas ainda não fechou. Vamos buscar ao Senhor, como está escrito em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.